Novo possível tratamento para o edema macular diabético. No dia 24 de abril de 2023, a Unity Biotechnology anunciou um resultado positivo num teste clínico de fase 2 para o edema macular diabético. A Unity Biotechnology é uma empresa de biotecnologia que fica nos Estados Unidos e é uma empresa que se propõe a desenvolver tratamentos para tratar ou reverter as doenças e os danos do envelhecimento. Então, é uma empresa de biotecnologia focada no rejuvenescimento humano. Eles são especializados em desenvolver tratamentos para remover ou matar as células senescentes. As células senescentes são células que se acumulam com a idade, que são consideradas células zumbis. Porque quando ocorre o ciclo natural das células, do corpo todo, as células vão se multiplicando e em determinado momento elas não conseguem mais se multiplicar. Quando chega nesse ponto, as células em geral simplesmente morrem. Elas ativam um mecanismo chamado apoptose, que leva a um suicídio celular. Porém, no caso das células senescentes, apesar de elas não conseguirem mais se multiplicar, não é ativado esse mecanismo de apoptose e elas continuam vivas num estado chamado de senescente, que é um estado que ela nem se multiplica e nem morre, então ela fica num estado intermediário, que por isso muita gente fala que são células zumbis. As células senescentes, elas têm várias funções importantes no corpo, né? Não é que elas são necessariamente ruins, elas estão muito envolvidas, por exemplo, nos mecanismos de cicatrização. Porém, com a idade, elas vão se acumulando e vão trazendo alguns malefícios para a saúde do corpo. Porque uma das coisas que essas células senescentes fazem é justamente piorar o funcionamento do sistema imunológico. Bom, mas voltando agora à Unity. Então, a Unity Biotechnology é uma empresa dos Estados Unidos que desenvolve tratamentos, para células senescentes, os chamados senolíticos. E ela desenvolveu um senolítico, que tem um nome comprido, U, B, X, sei lá o que, não importa. Mas a ideia seria usar esse medicamento para o tratamento do edema macular diabético. O edema macular diabético é uma doença que ocorre nas pessoas com diabetes, não em todas, né? Não são todas as pessoas diabéticas que têm isso, mas que vai piorando a visão com o passar dos anos das pessoas diabéticas, né? Então, talvez você já tenha ouvido falar que um dos problemas da diabetes é que pode causar uma piora na visão, pode levar à cegueira. E o único tratamento para o edema macular diabético são injeções intraoculares, ou seja, injeções direto no olho, que tem que ser feitas com uma certa frequência, para que volte um pouco a visão que ele já deu uma piorada. Essas injeções são injeções que eles chamam de anti-VEGF. Então, talvez você conheça alguém que faça esse tipo de injeção. Inclusive, esse tipo de injeção não é só para o edema macular diabético, também é para degeneração macular que ocorre naturalmente com a idade. E aí o que acontece? Essa empresa, a Unity Biotechnology, desenvolveu um senolítico e resolveu testar como um tratamento para o edema macular diabético. Então, ela pegou 50 pacientes que tinham essa doença, que faziam injeções recorrentes de anti-VEGF, e fizeram uma única injeção, também intraocular, do medicamento deles. E o que eles observaram é que metade dos pacientes, num período de 1 ano, não precisaram fazer novas injeções de anti-VEGF. É difícil falar. Anti-VEGF. Além disso, comparado com o grupo controle, muitas mais pessoas do grupo controle, ou seja, pessoas que receberam também uma injeção, mas era uma injeção que não tinha o princípio ativo, somente 22% não precisou, no período de 1 ano, fazer uma nova injeção de anti-VEGF. E também verificou-se que nos testes de vista, para ver as letrinhas, por exemplo, que os médicos fazem, as pessoas que fizeram o tratamento da Unity conseguiram ler como que uma linha a mais, né? Então, se você já fez um teste de visão, você sabe que tem várias linhazinhas de letras que vão ficando cada vez menores para testar a visão da pessoa. Então, as pessoas que fizeram o tratamento conseguiram ler mais uma linha, ou seja, conseguiram ver letras ainda menores. Então, esse é um teste clínico, ou seja, um teste em humanos, já é um teste de fase 2, o que quer dizer que já foi verificado na fase 1 que o medicamento não é tóxico, não é nocivo para os humanos, e então é um teste de fase 2 que mostrou uma melhora real
em humanos com um tratamento que é um tratamento rejuvenescedor, porque, como eu falei, as células senescentes vão se acumulando com a idade. Então, das pessoas jovens, não tem esse acúmulo de células senescentes, seja no olho, seja em outros lugares. Então, essa é uma notícia muito interessante, muito, muito boa para a área de rejuvenescimento, porque finalmente temos uma fase 2 de um tratamento com senolíticos, um tratamento rejuvenescedor que deu resultados positivos em humanos. Caso você não saiba, para o aprovamento de um medicamento, ele tem que passar por pelo menos 3 fases de testes em humanos. Então agora eles concluíram a fase 2, agora eles têm que ir para a fase 3. E em geral isso é muito caro, então provavelmente a empresa vai começar a juntar dinheiro, procurar investidores, por isso que eles anunciam assim, olha, conseguimos, para atrair investidores, né, atrair financiamento para conseguir ir para a fase 3, que é mais cara que a 2. Enfim, então é isso, pessoal. Só queria dar essa notícia interessante. Então, um possível tratamento que pode chegar ao mercado em alguns anos para o edema macular diabético. Eu suspeito que também ele poderá ser usado para degeneração macular relacionada ao envelhecimento, que também tem uma causa muito parecida. E é isso. Acho que se você tem interesse nesse tipo de vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha e a gente se vê na próxima. Até mais!